Bom, olá de novo. Vamos aguardar que agora eu já saí, voltei a entrar. Vamos ter, finalmente vamos conseguir ter o Mário connosco de novo. Pedimos desculpa por este. Aí está, estamos. Alô? Boa, Mário, aqui estás de novo. Não sei o que é que se passou. Isto às vezes é o digital, não é? É o Às digital aí. vezes o digital tem destas coisas. Muito bem. A palavra é tua. Estava falando um pouco sobre o desconfinamento que estávamos vivendo aqui em Portugal neste momento, mas a palavra é tua. Fala-nos sobre as novas causas e os novos horizontes da gestão de pessoas. Ok. Deixa-me só, Pedro, ver se é que aqui este sistema. Ok. Muito bem. Bom, eu peço desculpa, houve aqui qualquer problema. É o digital, não é? O digital tem estas coisas, une-nos desta forma tão ampla, mas ao mesmo tempo temos estes pequenos dissabores. Ora bem, duas ou três coisas que eu gostaria desde já de salientar, e passando diretamente ao assunto que nos traz aqui em termos de discussão. A primeira questão digamos assim, de certa maneira, uma constatação. E essa constatação tem a ver com o seguinte: efetivamente, nós, na comunidade de recursos humanos e não só, já vínhamos desenvolvendo desde há algum tempo algumas ideias relativamente àquilo que situávamos como sendo o impacto previsível daquilo que, enfim, passou a ser designado a partir do Fórum Económico Mundial em Davos como a quarta revolução industrial, e já vínhamos situando aquilo que poderiam ser, ou que se previa que fossem, os grandes impactos da quarta revolução industrial no tecido empresarial, no tecido social e, em particular, também no domínio da gestão de pessoas. Ora, a minha primeira ideia é que, efetivamente, este processo que nós estamos a viver, que é um processo extraordinariamente complexo, veio, de algum modo, por um lado, acelerar alguns dos efeitos que nós já prevíamos que pudessem vir a acontecer na sequência e como impacto da quarta revolução industrial, mas também vieram a trazer, digamos assim, novos horizontes e vieram a introduzir algumas transformações que são, do meu ponto de vista, extraordinariamente sensíveis ao nível da gestão de pessoas. Duas ou três das tendências fundamentais que nós já prevíamos e que, de certa maneira, enfim, foram, de certo modo, aceleradas com o processo da pandemia. Uma primeira questão, que já estava anunciada na quarta Revolução Industrial, tem a ver com a desconstrução das funções. E ao nível da desconstrução das funções, da própria desconstrução, de uma própria reconcepção do que é, da própria concepção do trabalho. Ou seja, a ideia era esta. Efetivamente, a partir do momento em que a agilidade organizacional e a transformação profunda com a invasão, digamos assim, da tecnologia iria provocar nas organizações, a tendência, que já prevíamos na quarta Revolução Industrial, era que, efetivamente, cada vez mais o trabalho deixasse de ser, enfim, aquela coisa herdada da segunda Revolução Industrial, como aquela coisa que é chata, como qualquer coisa que a pessoa só faz porque tem que, enfim, pagar as contas, Por obrigação. mas que o Por trabalho, obrigação. claro, o trabalho, porque a tecnologia iria permitir às pessoas tornarem-se cada vez mais proprietários do seu próprio trabalho, não no sentido, digamos assim, de serem proprietários, enfim, os meios de produção naturalmente e de facto os equipamentos, etc., portanto, permitiriam efetivamente uma maior descentralização e, portanto, nós, de certo modo, já se situava que com este processo iríamos superar um dos aspectos mais críticos da segunda Revolução Industrial, ou herdados da segunda Revolução Industrial, ou seja, da Revolução Industrial do final do século XIX, princípio do século XX, que era o processo de alienação do trabalho. Ou seja, com isto, nós iríamos ter, efetivamente, a segunda Revolução Industrial desapossou o trabalhador do seu próprio trabalho, uma vez que sabemos, conhecemos bem o fenómeno da alienação do trabalho. Ora, com isto e com a facilitação, digamos assim, da tecnologização, cada vez mais as pessoas iriam ter nas suas mãos os meios de produção que lhes permitiriam, efetivamente, reapossar-se, digamos assim, do sentido do seu trabalho. Isto seria,
de facto, uma revolução profunda ao nível da concepção do trabalho, em que permitiria, de facto, à pessoa muito mais aquilo que, no fundo, veio a ser conhecido como o integration, o work-life integration, em que a pessoa iria fazer, de facto, uma gestão cada vez mais personalizada do seu próprio trabalho. Ora bem, isto associado naturalmente a uma automação acelerada, efetivamente vinha realmente em benefício desta ideia de que, efetivamente, a reconcepção do trabalho teria este aspecto sem dúvida positivo, embora, naturalmente, tivesse um outro aspecto um pouco mais nebuloso. Ou seja, este efeito de aceleração da tecnologia, este efeito de aceleração da tecnologização, iria levar a uma maior complexificação do trabalho, iria exigir da parte das pessoas algumas competências de nível de complexidade cognitiva muito superior, iria exigir das pessoas, efetivamente, uma muito maior flexibilidade, uma muito maior agilidade, tanto do ponto de vista da sua capacidade de realizar multitasking, como sobretudo da sua flexibilidade mental, cognitiva, digamos assim, ao nível do seu mindset, e, portanto, tudo isto, efetivamente, iria trazer, digamos, um grande desafio, e esse grande desafio era, sem dúvida, que aqueles que fossem capazes, efetivamente, de surfar a onda de todo este processo, iriam seguramente ter futuros promissores. O problema colocava-se, efetivamente, na questão aos outros. E os outros seriam aqueles que efetivamente não teriam a agilidade e a capacidade suficiente para realmente requalificarem as suas competências, redesenharem os seus mindsets para conseguirem acompanhar este processo. Sabendo nós também que, efetivamente, de qualquer forma, já o cenário da quarta revolução industrial era um cenário colocado num ambiente de incerteza. E esse ambiente de incerteza tinha a ver com o facto de que se previa que, efetivamente, muitas das funções atualmente existentes iriam desaparecer. Não se sabia ainda quais eram as novas funções. Aliás, nem sabemos ainda muito bem quais são as novas funções. E isto levantava uma questão complexa. E a questão complexa é que era uma questão relativamente nova, mesmo em relação a revoluções industriais anteriores. Era assim, as pessoas sabiam que havia competências que já eram obsoletas. Sim. Mas ainda não sabiam exatamente que novas competências é que eram necessárias. Sim. E, portanto, entrámos ali num limbo existencial que, efetivamente, podia ser efetivamente complexo, o que vem em abono da necessidade de desenvolver, efetivamente, uma grande flexibilidade e uma grande agilidade mental, e não só, do ponto de vista de atitude, relativamente a este processo. Ora bem, um dos aspectos onde isso veio a tornar com o processo pandémico muito evidente, foi a nível daquilo que convencionámos designar como trabalho remoto. Isso, o home office. Nós já se previa que, efetivamente, esse processo iria continuar. A Leila hoje introduziu uma diferença conceptual interessante entre o que é, efetivamente, o teletrabalho e o trabalho remoto. Isso. E, de facto, estamos a falar de trabalho remoto. E o trabalho remoto, como ela bem disse na conferência que fez hoje, efetivamente foi uma questão de adaptação. O que é que acontece? Acontece que, todavia, essa adaptação foi surpreendentemente rápida e eficaz. Ou seja, no fundo, alguns arautos da desgraça já diziam que iria ser muito complicado, que, enfim, que as sociedades e as organizações se pudessem adaptar com aquela celeridade que era necessária, portanto, aos novos horizontes, aos novos desafios. No entanto, este processo pandémico, efetivamente, justamente por causa da pressão da adaptação muito célere que foi necessária fazer, mostrou claramente, para já, que as pessoas, efetivamente, têm uma capacidade fantástica de mudança e de adaptação. Adaptação é uma palavra de ordem, não é? Adaptação é uma coisa extraordinária que não imaginávamos que as pessoas tivessem. Tanta. E essa adaptação, muitas vezes, as grandes dificuldades de adaptação são muitas vezes, enfim, as dificuldades de adaptação a nível mental. E muito rapidamente, enfim, este processo pandémico, talvez pela pressão, justamente porque este processo de pandemia trouxe à colação uma dimensão extraordinariamente dramática. É que as nossas sociedades, efetivamente, já há muitos anos, que não viviam esta, digamos assim, de uma forma tão dramática, a imperatividade da sobrevivência. E isso, sem dúvida nenhuma, provoca a irrupção de toda uma série de emoções muito larvares e que obrigam todos, efetivamente, a realizar... Disseste o quê? Sim, imperatividade a imperatividade da irrupção. Explica lá isso, explica esse conceito, que é tão interessante. Okay. Vamos ver, o que acontece é assim. Pronto, agora, Pedro, se me está a perguntar isso, eu... Continua, Mário, continua. Ops.
Lá foi o Mário. Lá foi o Mário outra vez. Caiu de novo. Oh, espero que a culpa não tenha sido minha em falar neste conceito. Bom, temos aqui uma nova dificuldade. O Mário vai tentar entrar de novo. Mário. A aguardar por Mário. Vamos aguardar. Voltei. Voltaste, Mário. Voltaste. A culpa espero que não tenha sido minha. Eu interrompi-te. Continua, continua. Foi a imperatividade da irrupção. Bom, vou tentar simplificar a questão, fazendo aqui um pequeno. A questão é esta. Quando nós estamos, bom, isto é do domínio da biologia, quando nós estamos perante situações, efetivamente, onde somos ameaçados relativamente a aspectos muito básicos da sobrevivência, as camadas mais profundas do nosso território emocional irrompem e levam-nos a ter atitudes que muitas vezes, atitudes dominadas pela imperatividade da sobrevivência, e essas atitudes nem sempre, muitas vezes, são as mais adequadas, embora numa determinada altura elas sirvam, digamos, de facto, as dinâmicas de adaptação, mas muitas vezes essas atitudes, porque não são muitas vezes pensadas, podem levar-nos a territórios diferentes. Neste caso, o que é de salientar, aquilo que observámos em muitas empresas foi que, efetivamente, ao contrário daquilo que se podia prever, em que efetivamente pudesse introduzir-se alguma desorientação nas organizações, esta situação efetivamente levou ou conduziu, isto é a observação que faço de facto em relação às realidades que se passou na boa parte das empresas em Portugal, de facto a adaptação foi uma adaptação muitíssimo eficaz, em que efetivamente as pessoas viveram sem dúvida momentos de ansiedade, mas foram capazes de desenvolver muito rapidamente as dinâmicas adaptativas necessárias para fazer face a esses desafios. Bom, e do meu ponto de vista, é aqui que está realmente uma das grandes lições e uma das grandes mensagens em termos de gestão de pessoas. Reparem, efetivamente, nós já tínhamos, face a essas duas dimensões que eu situei, ou seja, a desconstrução das funções, a reconcepção do próprio trabalho e a automatização acelerada, já levava algumas empresas de pendor um pouquinho mais, digamos, tecnocráticos, chamamos-lhe assim, a ter uma certa ideia de que, eventualmente, iriam finalmente conseguir reduzir a dependência do fator humano. Ou seja, nós tivemos já, enfim, alguns discursos nesta altura, dizer, ok, bom, finalmente, se nós conseguirmos ter máquinas que vão conseguir desempenhar uma boa parte das funções, essas máquinas são muito mais fáceis de gerir do que as pessoas. Isso. As máquinas, por exemplo, não fazem greve. As máquinas, por exemplo, não têm emoções disruptivas. Não ficam zangadas, não é? Não ficam zangadas e, portanto, alguns já tinham essa ilusão de, efetivamente, haver essa dispensabilidade do fator humano. Ora, é aqui, precisamente, e para atalhar e para ser mais breve, que eu diria que nós aprendemos imenso com este processo pandémico e, ao mesmo tempo, temos aqui uma lição de profunda humanidade. E qual é essa lição de profunda humanidade? É que, na verdade, a superação dos principais desafios que nós temos ainda neste momento, essa superação, de facto, só pode ser feita, só é feita, através da mediação das categorias mais autênticas e mais nobres do ser humano. É, de facto, através da espantosa criatividade, flexibilidade e adaptabilidade do ser humano que nós somos capazes, estamos a ser capazes neste momento, de enfrentar os desafios, controlando inclusive a tal irrupção das nossas emoções mais larvares, que eventualmente nos podem muitas vezes desviar do nosso caminho, sermos capazes de controlar essa dimensão ansiogénica e, de facto, colocarmos, sobretudo e acima de tudo, o propósito fundamental de criar organizações através com as pessoas, que sejam verdadeiramente organizações colaborativas. E essa é uma mensagem que me parece absolutamente fundamental. E essa mensagem não volta atrás. Sim. É uma mensagem que realmente nós estamos a confrontar, não é confrontar-nos, estamos a enfrentar, estamos a consciencializar a espantosa capacidade justamente do fator humano. A espantosa capacidade das pessoas em recriarem a sua realidade
de uma forma colaborativa, de uma forma que seja capaz, efetivamente, de garantir, inclusive, a sustentabilidade do presente e do futuro. É E, isso portanto, que tu com isto chamas, nós vamos aprender é isso que tu chamas nas tuas palestras de humanificação? a humanificação. E porque é que eu não falo em humanização? Porque, como nós sabemos, a humanização, e agora estamos a falar de um português de Portugal, não sei se efetivamente estas palavras têm exatamente a mesma conotação que no português do Brasil. Qual é a diferença que eu faço basicamente em humanização e humanificação? A humanização é um processo que nós já conhecemos, não é? Nós já conhecemos a humanização desde os anos 30, Claro. com a introdução do movimento das relações humanas, etc., que tinha a ver com a humanização das relações de trabalho. No entanto, a humanificação tem a ver com uma outra coisa. Tem a ver com a ideia de colocar o trabalho de acordo com a especificidade humana. Não se trata, digamos assim, de tornar o trabalho mais humano. Trata-se, efetivamente, do modelo do humano, efetivamente, ser o modelo dominante na organização do próprio trabalho. E achas que a pandemia está a causar que isso seja mais possível nas nossas empresas? A pandemia, do meu ponto de vista, está a trazer claramente a ideia, não é só a ideia, está-nos a trazer a evidência de que, de facto, são realmente as iniciativas, as características, as qualidades, digamos, as competências, se quiseres, mais especificamente humanas, mais nobres do ser humano, mais profundas do ser humano, que realmente conseguem, digamos, enfim, dar resposta aos problemas que a sociedade enfrenta neste momento. E, portanto, e com isto nós vamos reaprender, efetivamente, esta ideia de que o humano prevalece e continuará a prevalecer. E, portanto, neste momento, para mim, esta é a principal lição. E se a pandemia é um processo extraordinariamente dramático, extraordinariamente, inclusive, ameaça, obviamente, a sobrevivência, não é? Se é um processo violentíssimo, ela traz também esta ideia de, efetivamente, da reafirmação da nobreza do ser humano. E parece-me que isto vai marcar o nosso futuro. Daqui para a frente, efetivamente, as organizações vão perceber, as pessoas vão perceber, enfim, e isso, aliás, aparece no discurso, inclusive. Hoje a Leila também teve a oportunidade de falar um pouco sobre aquilo que aconteceu na reunião de Davos no princípio do ano. Efetivamente, hoje há, de facto, uma ideia completamente generalizada de que, de facto, esta ideia das categorias, das características mais profundamente humanas, são aquelas que realmente prevalecem e que estão, neste momento, a marcar as profundas alterações que as organizações estão a viver. Eu dou-te também aqui um pequeno exemplo disto. E é o exemplo, por exemplo, ao nível da liderança. Nunca questões como, por exemplo, a confiança e a consciência foram tão importantes na liderança. Hoje, quando nós falamos do arquétipo moderno de liderança, esse arquétipo moderno já não tem nada a ver com teorias antigas de liderança. O que é que se pretende hoje de um líder? Que seja uma pessoa geradora de confiança e que seja uma pessoa profundamente consciente de si própria e consciente do seu papel na relação com os outros. Uma pessoa que seja capaz, efetivamente, de contribuir no sentido de criar uma dimensão colaborativa de sentido e de propósito. Ora, nós sabemos hoje também dos estudos que existem sobre a psicologia positiva que esse propósito é qualquer coisa de profundamente galvanizador e profundamente mobilizador e motivador das pessoas. E mais, o propósito é tanto mais motivador quanto mais ele serve um objetivo que vai para além da satisfação das meras necessidades individuais. O que significa a prevalência e a enorme potencialidade, a enorme heurística da dimensão colaborativa. E, portanto, esta podia dar-te outros exemplos do que está a acontecer, mas só efetivamente para marcar este aspecto. Finalmente, quais são as principais ameaças nesta linha que podem existir neste momento? Isso, quais são as ameaças? Quais são os perigos? Quais são os perigos? O primeiro perigo, do meu ponto de vista maior, para todos nós, é uma coisa que o Yuval Harari, a Leila hoje também citou na conferência que fez, à tarde, chama a irrelevância, ou a relevância, se quiserem. O perigo da irrelevância. O que é que isto significa? Numa sociedade onde efetivamente o ser humano será cada vez mais valorizado porque deixa de ser um trabalhador, deixa de ser um empregado, passa a ser um stakeholder, passa a ser alguém que é, sobretudo, produtor e proprietário. Faz parte de, não é? Tem aquela... Claro,
Não, claro, ele superou já a dinâmica da alienação do trabalho, ele já não vende a sua força de trabalho. Não é? É alguém que efetivamente tem uma configuração, efetivamente, é proprietário de si próprio. O trabalho, digamos assim, o trabalhador, se quiseres, o stakeholder, reapossou-se do sentido do seu próprio trabalho. E, portanto, efetivamente, neste domínio, qual é realmente o perigo? O perigo é que aquelas pessoas que, efetivamente, por razões de não se requalificarem, não desenvolverem um novo mindset, não cuidarem, efetivamente, de desenvolver a sua flexibilidade cognitiva. Se não tiverem a capacidade de diversidade cognitiva, que é um tema que te é tão caro a ti, Pedro, foi de propósito. Sabes que eu sou um apaixonado pelo tema da diversidade cognitiva. Foi de propósito, Mário. Sem dúvida, sem dúvida. E porque é fundamental a diversidade cognitiva, justamente porque num mundo complexo nós precisamos de, efetivamente, capitalizar cada vez mais a diferença, a valorização da diferença. E, portanto, se nós, todavia, os desafios são grandes, os desafios que se nos colocam em termos de upskilling, em termos de reskilling, em termos de, efetivamente, de paradigm shifts, se de facto nós não formos capazes de enfrentar e superar esses desafios, corremos facilmente o risco de nos tornarmos irrelevantes. E numa sociedade destas, a irrelevância pode ser efetivamente a situação mais complexa. Para dar um pequeno exemplo, neste momento nós temos em Portugal pessoas que, enfim, mesmo antes da pandemia, já estavam a viver situações de desemprego de longa duração ou de relativamente longa duração. Sim. Com que idades? Já na casa, pessoas na casa dos 30, dos 40, dos 50 anos. Dos 30, também. Estão a imaginar o que é uma pessoa com 30 e tal anos, 40 e tal anos, que esteja no desemprego e que não tenha, efetivamente, a capacidade, por qualquer razão, de fazer o seu upskilling, fazer o seu reskilling, fazer o seu paradigm shift, fazer a sua enfim, desenvolver, através da sua flexibilidade, desenvolver efetivamente essa pessoa reganhar a sua capacidade de ser relevante num quadro sistémico onde realmente também a exigência vai ser cada vez maior. Porque, atenção, todo este processo vai exigir cada vez mais de nós. Claro. Mas essa exigência é positiva, porque essa exigência está associada ao nível do desenvolvimento daquilo que, no fundo, é mais nobre em nós. E, portanto, é efetivamente porque aquele trabalho que era um trabalho simples, um trabalho que não fazia, que não provocava desafios, podia dar alguma satisfaçãozinha a algumas pessoas, mas não dava felicidade a ninguém. Portanto, este é realmente o grande perigo. E é por essa razão que, efetivamente, nós, os profissionais de recursos humanos, do meu ponto de vista, devemos preocupar-nos, e acho que as organizações deviam fazê-lo, e aí sim os países, os Estados, os governos deviam preocupar-se com isso, em criar, de facto, algumas condições, porque é possível que haja pessoas e muita gente que não consiga ler sozinha. Claro. Precisa de algum sistema de apoio. Alguma ajuda. Porque podemos correr o risco de haver grandes contingentes de pessoas irrelevantes. Do ponto de vista da gestão das organizações, há aqui outros dois riscos que me parecem fundamentais e coisas que nós deveríamos superar, ou melhor, deveríamos resolver. O primeiro grande risco é, enfim, nesta série de dois, dislexia social. O que é que isto quer dizer? Dislexia, toda a gente sabe o que é, não é? Dislexia social, ou seja, alguém que efetivamente tenha dificuldade em ler as mensagens sociais. Ler as mensagens, sim. Nós, neste momento, este é um perigo enorme. É um perigo enorme. Efetivamente, neste momento, se nós precisamos de pessoas com uma enorme sensibilidade social. Precisamos de pessoas que, de facto, tenham, por exemplo, precisamos de líderes, precisamos de gestores, precisamos de CEOs, que tenham, por exemplo, uma coisa que, enfim, pelo menos em português, às vezes é uma palavra que não é muito, eu diria, muito valorizada, mas que é mais valorizada no contexto, às vezes, moral e ética, é a compaixão. Compaixão. Boa. A compaixão. Não, está bem, se separarmos o com e a paixão, também é bom. Compaixão. Agora estou a falar compaixão, tudo pegado. O que é compaixão? Compaixão, porque nós precisamos de perceber que há pessoas que estão a viver muito mal neste momento. E, portanto, nós precisamos, de facto, ter esta dimensão de grande sensibilidade em relação aos fenómenos que existem ao nível das pessoas. E precisamos de, efetivamente, não fazer sobrepor. Eu, por exemplo, tenho algum registro
em termos de contactos fiz com algumas empresas, que, por exemplo, no processo em que ainda estávamos em confinamento, em que pessoas estavam efetivamente em trabalho remoto, recebiam várias vezes por dia uma mensagem do chefe, ou um telefonema do seu chefe, com, digamos, atitudes do tipo, então, esse relatório já está pronto, e a falarem de uma forma agressiva com as pessoas, de uma forma persecutória com as pessoas, efetivamente sem a mínima sensibilidade em relação aos fenómenos que as pessoas estavam efetivamente a viver. Sem a mínima compaixão. Sem a mínima compaixão. Portanto, esta compaixão é qualquer coisa que é fundamental, está associada aos modelos da liderança consciente e que é uma questão essencial, tem a ver efetivamente com competências emocionais que são críticas neste momento. Um outro aspecto que me parece realmente muito importante e também é um grande risco é aquilo que eu chamaria a cegueira sistémica. O que é a cegueira sistémica? De facto, neste momento, nós já não podemos ter, por exemplo, responsáveis empresariais, pessoas, sei lá, quaisquer tipo de pessoas, profissionais em suma, que estejam centrados sobre o seu umbigo. Nós estamos a viver neste momento uma sociedade onde ela própria se encarrega de, digamos assim, de salientar a extraordinária importância de uma visão. Ops. Bom, o Mário saltou outra vez, fugiu, mas estamos neste momento a terminar a nossa live. Nossa hora também já está muito adiantada. Ele está a pedir para entrar de novo, só para terminar, porque estamos muito, muito próximos do nosso final e de facto estamos a falar de compaixão. Mário, termina só a tua ideia, porque entretanto vamos terminar a nossa live. Ok, só a cegueira sistémica tem a ver efetivamente com a necessidade de nós pensarmos as nossas decisões, as nossas apostas, as nossas orientações, de facto pensando na globalidade. Pensando não só na consequência imediata de uma decisão que vamos tomar, mas nas consequências diferidas dessa decisão. E, portanto, hoje, por exemplo, a sensibilidade ecológica, a associação, por exemplo, entre a ecologia e a economia, são questões absolutamente fundamentais. E, portanto, eu diria, Pedro, se realmente nós associarmos, efetivamente, estas componentes, diremos que, sem dúvida que o futuro poderá ser um futuro melhor do que o passado, na condição de nós sermos capazes, em primeiro lugar, de puxar para nós próprios e, efetivamente, combatermos a tendência de nos tornarmos irrelevantes, de puxarmos por nós, efetivamente, de assumirmos mais integralmente a nossa dimensão como profissionais do corpo inteiro, efetivamente fazendo essa verdadeira work-life integration. Por outro lado, temos de facto esta ideia de que a compaixão e a dimensão e a sensibilidade em relação à dimensão humana é uma questão absolutamente incontornável e fundamental para criarmos uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais colaborativa. E depois também uma visão sistémica que nos alerte para o facto de que todas as nossas decisões não têm consequências apenas no território imediato. Enfim, nós conhecemos isso em Portugal no domínio da linguagem empresarial, como o espírito de quintas, não é? Em que uma chefia, em que um diretor, por exemplo, só está preocupado consigo e não está preocupado com o resto da empresa, não é? Uhum. E, portanto, essa dimensão mais sistémica, que tenha em conta as diferentes componentes económicas, sociológicas, psicológicas, ecológicas, são questões absolutamente fundamentais. Em suma, Pedro, aquilo que nós vamos inaugurar com isto, se superarmos estes desafios, é efetivamente a ideia de, efetivamente, um homem novo, uma concepção nova do trabalho e, de facto, uma sociedade mais justa, mais equitativa e mais colaborativa. Esta é a minha perspectiva. Muito bem. Fantástico. Pessoal, já perceberam porque é que eu sou um apaixonado pelos discursos e pelas palestras do Mário Seitil? Ele é brilhante, tem uma concepção extraordinária sobre o presente, mas sobretudo é um homem do futuro. Como é que é gerir pessoas no futuro? E ele citou 2, 3, 4 vezes uma palestra fantástica que nós tivemos hoje à tarde, esta tarde, aqui na nossa APG. O Mário é presidente da Associação Portuguesa de Gestão. Eu sou vice-presidente, nós somos colegas. Não somos. Ele é meu chefe, como eu disse há bocado. Nós trabalhamos em conjunto, gostamos muito de trabalhar um com o outro e, de facto, gostamos muito também de estar a partilhar nestas horas tão fantásticas com outros profissionais de gestão de pessoas da lusofonia.
Estamos neste momento em direto com o Brasil, todo o Brasil, mas também com a África. Temos imensos colegas que estão connosco de Angola, de Moçambique. Em Moçambique é quase meia-noite e estão connosco, e também Cabo Verde e outros países. É tão bom estarmos a partilhar todos juntos estas experiências de quem está primeiro, de quem está depois, isso não importa, mas são cases e também ideias, como é que nós podemos revolucionar, transformar, como é que o RH pode ser verdadeiro protagonista do momento que estamos vivendo nas nossas organizações. E por falar nisso, antes de me despedir, não nos vamos esquecer que está quase a chegar o momento mais importante do ano. O momento mais importante é o momento da transformação do RH, e isso vai acontecer na próxima segunda-feira. Não se esqueçam, segunda-feira, dia 22, às 18 horas do Brasil, serão 22 horas em Portugal, 23 em Moçambique, e vamos estar todos juntos no Fórum Global Learning. Fórum Global Learning. Vai ser um momento extraordinário. Eu tenho o maior privilégio, também vou ser o palestrante final, vou falar lá para as 2 horas da manhã de Portugal, mas com todo o gosto e carinho, para fazer um resumo daquilo que vai ser um evento com muitas palestras extraordinárias. Reparem, Mário Sérgio Cortella, o filósofo brasileiro mais conhecido do mundo, Luís Trajano, a grande senhora e a grande mulher que revolucionou o varejo do Brasil, como sabem. E todos juntos vamos estar num momento absolutamente extraordinário. Muito obrigado. Eu fiquei parado, estava falando sobre Luís Trajano, a mulher que revolucionou o varejo no Brasil, também Luís Fruet, que vai falar direto da Suíça, e também a nossa amiga e queridíssima Celina Joper, e para além disso, Leila Nascimento, Paulo Sardinha e uma série de outros que vão estar consigo no próximo dia 22, segunda-feira, no primeiro Fórum Global Learning da ABRH Brasil. Foi um prazer enorme, do tamanho deste Oceano Atlântico. Mário, obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado. Foi um prazer imenso estar convosco também, obrigadíssimo. Espero que tenham, enfim, apreciado esta troca de impressões. Pedro, obrigadíssimo, fantástica moderação da tua parte, como sempre. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito gosto, um grande abraço. Boa noite. E até sempre a partir desta cidade linda que é Lisboa, Portugal. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.